Sublime Rei, a quem do Olimpo puro foi da suma justiça concedido, refrear o soberbo povo duro, não menos dele amado que temido. Como porto muito forte e muito seguro, de todo o Oriente conhecido, te vimos a buscar para que achemos em ti o remédio certo que queremos. Não somos salvadores, que passando pelas fracas cidades descuidadas, a ferro e a fogo agentes vão matando, por roubar-lhe as fazendas cobiçadas. Mas da soberba Europa navegando, imos buscando as terras apartadas da Índia grande e rica, por mando de um rei que temos alto e sublimado. Que geração tão dura ai de gente, que bárbaro costume usança feia, que não vedem os portos tão somente, mas indo ao hospício de deserta areia? Que má atenção, que peito em nós se sente, que de tão pouca gente se arreceia? Que com laços armados tão fingidos nos ornasse invernos destruídos? Mas tu, em quem muito certo confiamos, acha-se mais verdade, ó Rei benigno, que aquela certa ajuda em ti esperamos, que teve o perdido Ítaco em Alcino. O teu porto seguros navegamos, conduzidos do intérprete divino, que, pois a ti nos manda em tu muito claro, que és de peito sincero, amano e raro. E não cuides, ó rei, que não saísse o nosso capitão esclarecido a ver-te ou a servir-te, porque visse ou suspeitasse em ti peito fingido. Mas saberás que o fez, porque cumprisse o regimento em tudo obedecido de seu rei, que manda que não saia, deixando a frota em nenhum porto ou praia. E porque é de vassalos o exercício que os membros têm regidos da cabeça, não quererás, pois tem de reis o ofício, que ninguém a seu rei desobedeça. Mas as mercês é o grande benefício, que ora acha em ti, promete que conhecem tudo aquilo que ele e os seus puderam, enquanto os rios para o mar correram. Assim dizia, e todos juntamente, uns com os outros em prática falando, louvaram muito o estômago da gente, que tantos céus e mares vai passando. E o rei ilustre, o peito obediente, dos portugueses na alma imaginando, tinha por valor grande e muito subido, o do rei que é tão longe obedecido. E com risonha vista e ledo peito, e ledo aspeito, respondendo ao embaixador que tanto estima. Toda suspeita má tirai do peito, que nenhum frio temor em vós se imprima, que o vosso preço e as obras são de jeito, para nós ter do mundo em muita estima. E quem vos fez molesto tratamento, não pode ter súbito pensamento. De não sair em terra toda a gente, por observar a ousada preeminência, ainda que me pese estranhamente, em muito tenho a muita obediência. Mas se lhe o regimento não consente, nem eu consentirei que a excelência de peitos tão leais em si desfaça, só porque o meu desejo satisfaça. Porém, como a luz cristalina chegada ao mundo for, em minhas almadias eu irei visitar a forte armada, que ver tanto desejo há tantos dias. E se vier do mar desbaratada, do furioso vento e longas vias, aqui terá limpos pensamentos, piloto, munições e mantimentos. Isto disse, e nas águas se escondia o filho de Latona, e o mensageiro com a embaixada alegre se partia para a frota no seu batel ligeiro. Enchem-se os peitos de todos de alegria, por terem o remédio verdadeiro, por acharem a terra que buscavam, e assim ledos à noite festejavam. Não faltam ali raios de artifício, os trêmulos cometas imitando. Fazem as bombardas seu ofício, os bombardeiros seu ofício, o céu, a terra, as ondas atroando. Mostra-se dos ciclopas o exercício, nas bombas que de fogo estão queimando. Outros com vozes com que o céu feriram, instrumentos altíssimos estrangiam. Expondo-lhe da terra juntamente, com o raio volteando com zumbido, andam em gritos no ar a roda ardente, estoura o pó sulfúrico escondido. A grita se levanta o céu da gente, o mar se vê em fogos acendido, e não menos a terra se festeja, um ao outro a maneira de peleja. Bom, essas aqui são algumas estrofes do segundo canto dos Lusíadas, onde nós vemos aí o encontro do embaixador português enviado por Vasco da Gama com o rei de Melinde, né? A chegada dos portugueses ao rei de Melinde. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro, estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo essa obra aqui, Os Lusíadas de Camões, né? Mais um comentário nosso. Dessa vez aqui lembro da 79ª estrofe até aqui a 91ª, que são as falas que o embaixador português enviado por Vasco da Gama troca ali, a conversa que ele tem com o rei de Melinde e a resposta que o rei de Melinde dá aos questionamentos dele. Aqui, né, para contextualizar essas estrofes, antes de eu ler elas de novo e explicar para vocês, a gente tem que estar lembrando que a frota do Vasco da Gama está navegando aqui pela região da costa africana oriental. Então, os portugueses, ao se encontrar ali com os povos africanos, primeiramente de Moçambique, eles acabaram tendo alguns desencontros ali. Sofreram uma armadilha, duas armadilhas na verdade. Primeiramente, eles foram atacados
E depois que os guerreiros de Moçambique acabaram sendo derrotados ali pelos portugueses, o regente meio que se rendeu aos portugueses, mas disse e concordou em estar fornecendo para eles um guia. Um guia que ia estar levando Vasco da Gama e seus marinheiros por um caminho seguro até a Índia, que é o objetivo dessa empreitada, né? Mas na verdade esse piloto, esse guia, ele era uma outra armadilha, né? Ele tinha a intenção de estar levando os portugueses para um outro local esse que eles seriam destruídos. E isso acaba funcionando. De certa forma, né? Esse mensageiro, esse piloto, né? Esse guia, ele leva os portugueses para Mombasa. E ali os portugueses quase são destruídos. Eles só não morrem, só não são abatidos ali. A frota portuguesa só não é abatida porque a deusa Vênus interveio e salvou os portugueses. Nisso, né, após algumas situações, que eu recomendo que vocês assistam nossos vídeos anteriores, onde ali está tudo bem explicadinho o que acontece. Mas os portugueses, eles recebem um sinal divino, uma ajuda divina, e são guiados ali de Mombasa, ou seja, eles saem daquela região hostil, ou seja, né, Moçambique, os africanos muçulmanos de Moçambique e de Mombasa queriam destruir os portugueses, então eles saem dali, e com essa ajuda, esse guiamento divino, eles continuam navegando ali pela costa africana até chegar em Melinde, que é onde eles estão agora, né. Vasco da Gama, ele não podia deixar as naus ali para ir conhecer o monarca local, então ele envia esse embaixador aqui para estar conversando com o rei. É isso que a gente está vendo, mano. Vamos aqui começar. 79ª. Sublime Rei, aqui o embaixador português conversando com o rei de Melinde. A quem do Olimpo puro foi da suma justiça concedido, refrear o soberbo povo duro, não menos dele amado que temido. Aqui para contextualizar, o que ele está falando? Que ó vós, rei de Melinde, a quem foi concedido pelo céu, pelos céus, pelo poder divino, que possa governar o seu povo, né? Antigamente era sempre entendido que o posto de monarca era um posto dado por Deus, pelos céus. É um posto que os deuses, seja na antiguidade pagã como na Idade Média também, era visto que o posto era um posto dado por Deus, ou seja, era uma honra, era um mérito dado por Deus. Tanto aqui que a gente vê, foi da suma justiça concedida, ou seja, tá aqui o Camões, por meio do mensageiro do mensageiro português que conversa ali com o rei de Melinde, está falando, ó, você que ocupa esse posto dado por Deus, dado pelos céus, como um porto muito forte e muito seguro de todo o Oriente conhecido, ou seja, ele está saudando Melinde ali por ser um porto, por ser uma localidade que é muito segura e é famosa aqui na região, ou seja, em todo o Oriente é conhecido por ser um local seguro. Te vimos a buscar para que achemos em ti remédio certo que queremos, ou seja, diz o embaixador português dizendo, ó, você é a solução para os nossos problemas, você é que vai nos salvar, você é o remédio para os nossos problemas. É uma forma poética de dizer isso. Porque os portugueses precisam de mantimentos para continuar seguindo a viagem deles, porque até agora eles passaram por muitas dificuldades, muitos percalços, então eles estão bem debilitados. E principalmente eles precisam de um guia que vai estar conduzindo, ajudando a frota portuguesa a estar chegando até a Índia, ou seja, descobrir o Oriente. É isso que eles querem. Então, é isso que esse embaixador está dizendo, ó, você é a solução para os nossos problemas, o remédio para nossos danos. Não somos roubadores que, passando pelas fracas cidades descuidadas, a ferro e fogo agentes vão matando, por roubar-lhes as fazendas cobiçadas. Ou seja, ao se apresentar ele falando, nós portugueses não somos piratas, saqueadores que atacam as cidades, que matam as pessoas, buscando roubar os bens delas. Não somos isso, não somos ladrões. Mas sim, ou seja, da soberba Europa navegando, imos buscando as terras apartadas da Índia grande e rica, por mando de um rei que temos alto e sublimado. Ou seja, não somos bandidos, saqueadores. Apenas, né, na verdade, somos navegadores europeus que, a mando de um rei, ou seja, a mando do rei do Portugal, aqui esse embaixador até, ao falar do rei de Portugal, eleva ele, né, de um rei que temos alto e sublimado. Ou seja, por ordem deste rei que temos tanta estima, estamos buscando as terras apartadas, ou seja, as terras distantes, as terras longínquas da grande e rica Índia, ou seja, né, somos marinheiros buscando alcançar, vindos da Europa que buscam alcançar a Índia. Que geração tão dura aí de gente, que bárbaro costume usança feia. Aqui o embaixador se refere aos desencontros que os portugueses tiveram com os povos africanos ali de Moçambique, de Mombasa, né, como eu comentei no comecinho do vídeo para vocês. E como a gente leu nas estrofes anteriores, ali
No começo, nas estrofes aqui do segundo canto, os portugueses sofreram várias armadilhas, ataques aqui dos povos africanos. Então aqui é um lamento, essa estrofe é um lamento que o embaixador português que fala ali com o regente de Melinde tá tendo. Que bárbaro costume os anos da feia, ou seja, que cultura bárbara, que hábitos horríveis, que não vedem os portos tão somente, mas ainda o hospício da deserta areia. Ou seja, aqui é uma referência ao encontro que os portugueses tiveram mais precisamente ali em Moçambique, que os portugueses não somente não conseguiram atracar ali para conseguir mantimentos, mas quando eles foram nas areias, ou seja, na praia, eles foram atacados, né? Mas ainda o hospício da deserta areia, ou seja, não deram a hospitalidade nem das suas praias, né? Hospício, né? Hospício não é uma referência àquele local onde o manicômio onde ficam os loucos, mas é uma referência à hospitalidade, não deram hospitalidade. Que não vedem os portos tão somente, mas ainda o hospício da deserta areia, ou seja, é um questionamento. Ele fala, nossa, como podem ser tão cruéis para fazer isso com visitantes? Que má atenção que o peito em nós se sente, que de tão pouca gente já receia. Ou seja, aqui ele comenta que os nós portugueses, eles estão ofendidos por terem sofrido isso e porque os povos africanos suspeitem de tão poucos, né? Lembrando, né? O Portugal não somente é pequeno, mas a frota portuguesa também é pequena. Ou seja, como é que vão suspeitar e ter medo de marinheiros tão pequenos, tão poucos? Que com laços armados estão fingidos nos ordenassem ver-nos destruídos. Aqui um questionamento, né? Como é que eles desejavam querer destruir a gente? O que a gente fez de errado? Que povo é esse? Que gente é essa? Né? Aqui é ele lamentando que os povos sul-africanos sejam assim, tenham atacado eles. Mas tu, em que muito peito certo confiamos, acha-se mais verdade, ó rei benigno. Ou seja, aqui, ó rei benigno, ou seja, é o embaixador agora dirigindo as suas palavras e elogiando o rei de Melinde, falando que ele é diferente dos outros povos, ou seja, o povo de Melinde, o rei de Melinde, tem um tratamento muito superior ao que foi dado pelos outros povos africanos. Achar-se mais verdade ao rei benigno, e aquela certa ajuda em ti esperamos que teve o perdido Ítaco em Alcino. Aqui, né? Ou seja, esperamos que você, né, rei de Melinde, nos dê a mesma ajuda que Alcino deu ao Ítaco. Quem é o Ítaco? Quem é Alcino? Ítaco é Ulisses, né, o rei de Ítaca. Para quem não conhece, aí é o famoso Odisseu, né? Quando ocorreu aquele cerco de Troia, onde os gregos fizeram um cerco de 10 anos ali na cidade de Troia. Após os gregos conseguiram saquear e destruir a cidade, mataram todo mundo. Na viagem de volta, um dos heróis gregos, um dos reis gregos, que é Ulisses, o famoso Odisseu, ele se perde no meio do caminho, ele fica 20 anos perdido no mar. Num desses momentos, num desses naufrágios, ele foi socorrido pelo rei Alcino. Aqui, né? Aqui estamos lendo a estrofe 82, né? A 82ª. Aquela certa ajuda em ti, esperamos que você dê a mesma ajuda que Alcino deu a Ulisses. Por quê? Porque Ulisses, ali, quem um dia for ler a Odisseia, né? Quem sabe um dia eu trago aqui, comento a Odisseia com vocês. Mas ali o marinheiro perdido, que é Ulisses, assim como os portugueses, precisou de ajuda. E aqui os portugueses vão ter ajuda. É uma referência que Camões faz aí a obra do Homero. A teu porto seguros navegamos, conduzidos do intérprete divino. Aqui, né, é uma coisa que a gente viu aí no nossos... Acho que no penúltimo vídeo, no antepenúltimo vídeo, que foi quando, acho que foi no último vídeo, quando o deus Júpiter, ordenou que o deus Mercúrio, que é o deus mensageiro, transmitisse uma mensagem, um aviso a Vasco da Gama, falando, saia de Mombasa e continue navegando pela costa africana que você vai achar um reino amigável que vai socorrer vocês, né? Depois, pessoal, vocês acompanham os nossos vídeos anteriores aí, mas está tudo explicadinho. Mas é uma referência aqui, um mensageiro divino. Nós tivemos um guiamento divino falando para a gente vir aqui pedir o seu socorro. Que pois a ti nos manda, e está muito claro, que és de peito sincero, humano e raro. Ou seja, esse sinal divino é uma certeza que temos que você, rei de Melinde, é um homem grandioso, um homem bondoso. Não é como o rei de Mombasa e o regente de Moçambique que nos atacou. E não cuides, ó rei, que não saísse o nosso capitão esclarecido a ver-te ou a servir-te, porque visse ou suspeitasse em ti peito fingido. Lembrando, né, Vasco da Gama, que é o comandante da frota portuguesa, não foi até o rei de Melinde saudar ele e pedir ajuda diretamente. Ele mandou aqui, a gente tá vendo, ele mandou um embaixador. Aqui o embaixador vai começar a explicar por quê, Senhor, não penses, rei, que o capitão Vasco da Gama não veio até te saudar e te cumprimentar, porque visse ou suspeitasse em ti peito fingido, ou porque, assim, ele não fez isso porque ele tem alguma suspeita de vós, ou seja, ele não acha que você vai enganar ele, tem alguma coisa contra ele.
Mas saberás que o fez porque cumprisse o regimento, ou seja, ele faz isso, ele não ele não abandona as embarcações porque é um regimento, ou seja, é um procedimento aí que os portugueses têm. Em tudo obedece, ou seja, ele sendo o comandante da frota portuguesa tem que dar o exemplo, ou seja, é ele quem mais tem que obedecer às regras e os procedimentos marítimos. Em tudo obedecido de seu rei, que lhe manda que não saia, deixa na frota em nenhum porto ou praia. Ou seja, aqui ele explicando, Vasco da Gama não deixou as naus para vir te cumprimentar, porque isso aqui é uma ordem dada diretamente pelo rei de Portugal, que diz que o capitão da frota dessa empreitada não pode abandonar os portos e a praia. E porque é de vassalos o exercício que os membros têm de régidos da cabeça, ou seja, não quererás, aqui não é uma explicação, que os membros têm regidos da cabeça, ou seja, os vassalos obedecem os seus seis, assim como os membros do corpo obedecem à cabeça. Aqui é uma argumentação que o embaixador está fazendo para justificar essa atitude do Vasco da Gama. Ele falou, ó, o Vasco da Gama sempre vai obedecer o rei dele, então ele não vai deixar as naus portuguesas para vir te cumprimentar. Ele está falando isso. Assim, ele compara, né? Assim como o membro tem que obedecer à cabeça, o vassalo português tem que obedecer ao seu rei. Não quererás pois tens de rei o ofício, que ninguém a seu rei desobedeça. Ou seja, aqui ele argumentando mais uma vez. Vós, rei de Melinde, por ser um rei, também não vai querer que os seus subordinados te desobedeçam. Então você tem que compreender que o Vasco da Gama não pode desobedecer o rei dele. Ou seja, está argumentando aqui. Mas as mercês e o grande benefício que ora acha em ti, promete que conhecem tudo aquilo que ele e os seus puderam, enquanto os rios para o mar correram. Aqui um pouquinho complicado esses versos, mas aqui quer dizer isso. Apesar de Vasco da Gama, do capitão Vasco da Gama não conseguir vir falar com você, promete que conhecem tudo aquilo que ele e os seus puderam. Ou seja, ele vai fazer com que sempre vai fazer com que você seja honrado. Ou seja, é uma promessa que o Vasco da Gama meio que faz indiretamente, que ó, eu não posso te conhecer aí, mas eu prometo que eu sempre vou te honrar. Sempre vou estar te honrando, porque você vai estar me ajudando. Ou seja, eu sempre vou ser grato, onde quer que eu vá, eu sempre vou falar bem de você. Em tudo aquilo que ele e os seus puderem, ou seja, ele e os seus marinheiros sempre vão ser gratos pela sua ajuda. Enquanto os rios para o mar correrem, ou seja, eternamente. Enquanto os rios correrem para o mar, ou seja, para sempre, né? Os rios sempre vão estar correndo em direção ao mar, né? A maioria dos rios faz isso. Nós, portugueses, o Vasco da Gama e seus marinheiros sempre vão estar te honrando pela ajuda que você está dando, por ser um rei tão bondoso. Assim dizia, ou seja, e isso conclui as falas do embaixador português. E todos juntamente, uns com os outros, em prática falando, louvaram muito o estômago da gente, que a tantos céus e mares vai passando. Aqui, né, o embaixador dizia isso, né, o embaixador diante do rei de Melinde. Ou seja, imaginem ali a frota portuguesa, as embarcações próximo da praia, e ali em terra, já no palácio do rei de Melinde, ali nos aposentos dele, diante de toda a corte, tá o embaixador falando. E quando ele falava isso, todos uns com os outros em prática falando, louvaram muito o estômago da gente. Ou seja, louvaram o estômago, a coragem, a força dessa gente, que tanto os céus e mares vai passando. Ou seja, eles passaram por muitos céus, por muitos mares. Ou seja, a referência se passaram por muitos céus, a gente vê algumas vezes aqui nos Lusíadas, que é uma referência aos vários locais que os portugueses passaram. Imagina que eu, Caio, tô aqui no Brasil contando essa história para vocês. Se eu à meia-noite olhasse o céu, ele ia ser de uma forma, ou seja, as estrelas, os planetas ali estão de uma forma. Que ia ser diferente do céu que, por exemplo, eu estivesse olhando na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia. O céu ele varia conforme a posição que a gente está na Terra. Então isso aqui é uma forma que a mãe dizer que o povo de Melinde está louvando os portugueses porque eles passaram por muitos locais. Eles viajaram por muitas terras, passaram por muitas terras. E mares passando, eles navegaram por várias correntezas, por mares distantes. E o rei ilustra o peito obediente dos portugueses na alma, imaginando, ou seja, o rei imaginando que os portugueses são um povo muito obediente, um povo muito servil, tinha por valor grande e muito subido o do rei que é tão de longe obedecido. Ao ouvir isso, o rei de Melinde ele fica muito surpreso e admirado, fala, nossa, os portugueses estão tão longe do rei deles, nós estamos aqui na África e o rei deles está lá na Europa, mas mesmo tão distante, esses marinheiros continuam obedecendo as regras impostas pelo rei deles. Ele fica muito surpreso. Afinal, ele é um rei, ele vê valor nisso, todo rei quer que seus súditos obedeçam. Então ele, ao ver que um rei é obedecido, ele vê, ó, essa gente que está aqui, esses visitantes, eles são um povo diferente, eles são um povo elevado. E com risonha vista e ledo aspecto, responde ao embaixador que tanto estima. Agora, né, a gente vai ver as falas que o rei de Melinde vai dizer, né? Com vista risonha e um aspecto ledo, ou seja, sorrindo e com um aspecto alegre, ledo quer dizer isso,
Responde ao embaixador: toda suspeita má tirai do peito, nenhum frio temor em vós se imprima, que o vosso preço as obras são de jeito, para vos ter ao mundo em muito estima. Ou seja, aqui, né, aquele dizendo, ó, não precisa ter nenhum medo de mim, né? Eu sou diferente desses povos, dos outros povos daqui da África. Nós, de Melinde, não somos bárbaros como eles. Nenhum frio temor em vós se imprima, ou seja, não crie nenhum medo dentro de seu peito, no seu coração não carregue nenhum temor. Que o vosso preço e obras são de jeito para vos ter o mundo em muita estima. Ou seja, aqui os vossos feitos são muito estimados por vós. Nós conhecemos as obras dos portugueses e temos muita estima pelos feitos do seu povo. A gente tem que lembrar que quando Júpiter mandou o deus Mercúrio, o deus mensageiro, avisar Vasco da Gama que ele deveria buscar refúgio em outro reino, ou seja, em Melinde, antes disso ele tinha mandado o deus Mercúrio ir diretamente em Melinde avisar aquele povo que os portugueses estavam chegando. Nisso, Mercúrio leva a deusa Fama, né? E ela, a deusa Fama, que é a personificação divina da fama, do reconhecimento, ela começa a cantar os feitos dos portugueses para fazer com que o rei de Melinde e o povo gostassem dos portugueses. Ou seja, quando os portugueses chegassem, eles já tivessem já fossem conhecidos ali e benquistos. Então, ao dizer isso, é uma referência a essa situação, de quando a deusa Fama e Mercúrio passaram por ali, cantando os bons feitos e o bom nome do povo português. Então ele está dizendo, ó, vocês não precisam ter medo, portugueses, que eu, rei de Melinde, e os meus súditos aqui, o meu povo, nós temos muito apreço por vocês. Quem vos fez molesto tratamento não pode ter súbito pensamento, ou seja, aqui, né, é uma referência os muçulmanos, os africanos ali de Moçambique, de Mombasa, que quiseram destruir os portugueses. Ou seja, eles não têm um grande pensamento, eles não são pessoas elevadas, são bárbaros. É uma referência ao tratamento cruel que eles tiveram com os portugueses. De não sair em terra toda a gente para observar a ousada preeminência, ainda me pesa estranhamente, em muito tenho a muita obediência. Ou seja, ele fala assim, ó, eu lamento, e eu meio que fico desgostoso um pouco de não ser recebido pelo Vasco da Gama. Ou seja, ele mostra, ó, eu não gostei muito dele não ter saído das naus para vir me prestar louvor, para vir me louvar, né? Afinal ele é um monarca, ele quer ser pelo menos saudado. Mas se lhe o consentimento não consente, mas se lhe o regimento não consente, em que eu não sentirei que a excelência dos peitos tão leais em se desfaça só porque o meu desejo se desfaça. Porém, apesar, né, aqui o rei de Melinde dizendo, apesar de eu não gostar de não ser recebido, eu compreendo que ele obedeça o regimento do rei dele. E nem consentirei que a excelência de peitos tão leais em se desfaça. Ou seja, eu não vou exigir que ele quebre as regras do rei dele só para satisfazer os meus caprichos. Só porque o meu desejo satisfaça, ou seja, eu não vou querer que o Vasco da Gama quebre as leis, as regras impostas pelos reis de Portugal só para satisfazer o meu desejo. Porém, como a luz cristalina, né, a luz crastina chegada ao mundo for, em minhas almadias eu irei visitar a forte armada, que ver tanto desejo há tantos dias, né? Ou seja, considerando que o Vasco da Gama não vem até mim, eu vou até ele. Aqui é o rei de Melinde dizendo, né? E quando ele vai fazer isso? Quando a luz crastina, ou seja, a luz do sol, chegar ao mundo for, ou seja, né, no dia seguinte. Porque aqui que tá anoitecendo, a gente vai ver aqui, a gente tá lendo a estrofe 88, a 88ª. Mas na próxima, na 89ª, Camões vai dizer que estava começando a anoitecer. Ou seja, conforme eles iam conversando ali, o embaixador ia passando o dia. O dia passando, então já tá entardecendo. Ele tá falando, ó, logo amanhã de manhã, quando a luz do sol for iluminar o mundo, eu mesmo vou nas minhas almadias, que são algumas embarcações, é um tipo de bote, né? É um bote, mas é um bote mais ornamentado que o rei de Melinde vai usar para se deslocar, mas ele falou, não, amanhã eu vou subir nos meus botes e vou pessoalmente conhecer aí essa armada portuguesa, né? Que ver tanto desejo há tantos dias, né? Ele, como eu bem comentei, Mercúrio e a deusa Fama, Deus Mercúrio e a deusa Fama espalharam o bom nome dos portugueses e os feitos deles ali. Então, o rei de Melinde está curioso para conhecer esse povo e a grande armada deles, né? As embarcações deles. E se vier do mar desbaratado do furioso vento e longas vias, aqui terá de limpos pensamentos, piloto, munições e mantimentos. Aqui ele está dizendo, ó, se vocês, pelos percalços que vocês passaram, pelas dificuldades, ou seja, do mar desbaratado, vocês sofreram muito no mar, passaram por tempestades, do furioso vento e longas vias, vocês estão muito tempo navegando, passaram por tempestades, por ondas que são muito terríveis. Aqui vocês vão obter a ajuda que vocês precisam, né? Aqui terá de limpos pensamentos, ou seja, com boas intenções. Aqui eu não vou fornecer os mantimentos com segundas intenções.
Piloto, munições e mantimento, né? Aqui eu vou fornecer o piloto que vocês precisam para guiar vocês. Munições para vocês reabastecerem aí ó, suas armas, os seus equipamentos e principalmente os mantimentos, né? Ou seja, o rei de Melinde termina falando que vai estar indo no dia seguinte. Aqui essa estrofe termina dizendo que amanhã vai estar indo visitar os portugueses com os mantimentos e principalmente para conhecer eles. Isto disse, né? Ou seja, disse isso o rei de Melinde. E nas águas se escondia o filho o filho de Latona. O que quer dizer isso? Que o filho de Latona estava se escondendo neste momento, quando o rei terminava de dizer isso, o filho de Latona ia se esconder nas águas. Quem é o filho de Latona? É o deus Febo, é o deus Apolo, né? Febo é o nome romano do deus grego Apolo, que representa o sol. Ou seja, quer dizer que o deus Sol estava indo se esconder já nas águas. Isso é uma referência à passagem que o Sol tem, que ele faz quando a gente olha aqui o céu, a passagem que o Sol faz durante o dia, né? O Sol nasce ali no leste e vai subindo até o meio-dia, depois ele vai se pôr no leste. Para o europeu, sempre tem a impressão que, principalmente ali para o português que está olhando para o oeste, que a costa portuguesa é voltada para o oeste, o europeu sempre tem a impressão que quando o sol vai se pôr, ele está indo dormir nas águas. Então isso é uma referência, que é uma forma poética de Camões dizer que estava anoitecendo, né? Lembrando, a gente está lendo um poema épico, então Camões vai se utilizar de uma linguagem mais embruscada, ele também vai fazer, por ser um poema clássico, Camões também vai utilizar aí do nome dos deuses pagãos da antiguidade, ou seja, vai citar divindades, vai citar seres mitológicos para contar a obra dele. Camões não vai dizer, então anoiteceu. Não, isso é fraco, é triste, não tem graça, né? Tem que utilizar de uma forma épica. Então ele vai dizer, os raios de Latona, o filho de Latona ia escondendo nas águas do mar. Que as águas se escondiam o filho de Latona, ou seja, Apolo ia descansar. E o mensageiro, ou seja, nesse momento, o mensageiro com a embaixada alegre se partia para a frota no seu batel ligeiro, ou seja, o embaixador português, que estava acompanhado de alguns outros portugueses, deixava ali Melinde, né, saía ali do palácio do rei de Melinde, subia nos seus botes, né, aqui batel ligeiro, os seus botes, e voltava para a frota portuguesa, para ir dar essa boa notícia, né, essas boas novas para os portugueses. Enche-se os peitos todos de alegria, por terem um remédio verdadeiro, para acharem a terra que buscavam, e assim ledos à noite festejavam. Ou seja, ao ouvir essas boas novas, os portugueses festejam, porque agora eles vão finalmente obter ajuda, né? Não só vão obter os mantimentos para continuar a viagem, como vão ter um piloto, um guia, que vai conduzir eles no resto do caminho. Então os portugueses festejam de alegria. Não falta ali raios de artifício, os trêmulos cometas imitando. Ou seja, eles festejam soltando fogos de artifício, né? Para comemorar. Fogos de artifício que parecem cometas. Fazem os bombardeiros o seu ofício, o céu até as ondas ao trono. Ou seja, os portugueses, a artilharia ali das naus portuguesas também comemora, disparando as suas bombardas, dando tiro com os rifles. Mostra-se dos ciclopas o exercício, nas bombas que de fogo estão queimando. Ou seja, aqui é uma referência às bombardas, né? Mostra-se dos ciclopas o exercício, você usa o exercício dos ciclopas. Né? Ciclopas aqui são cíclopes, ou ciclopes, né? São criaturas mitológicas que, junto com o deus Vulcano, com o deus Hefesto, eles trabalhavam os ciclopes trabalhavam na oficina do deus Hefesto, do deus Vulcano, que é o deus dos ferreiros, dos artesãos, é o deus do fogo. Esse deus que fabricou várias armas e vários instrumentos da antiguidade dos deuses. Por exemplo, o raio que o deus Júpiter, que o deus grego arremessa, né? O deus raio, quem já viu uma representação de Júpiter, de Zeus, né? Ele está segurando um raio na mão. É uma arma fabricada por Vulcano. Para quem já leu, por exemplo, a Ilíada, tem um momento que o Aquiles, né? Quando ele vai retornar para os combates, ele tinha se apartado da batalha, ele não estava mais participando da guerra de Troia. Mas aconteceu uma situação ali, né? E Aquiles não tem mais o armamento dele. Ele quer voltar pra batalha e não tem mais o armamento. Então a mãe dele, que é Tétis, vai ali e até o palácio do deus Hefesto e pede para o Hefesto fabricar um armamento novo, né? Uma armadura nova e um escudo novo. E Hefesto fabrica ali. Então aqui, os ciclopes na antiguidade, na mitologia, eram algumas criaturas, aquela criatura que tem um olhão só, que eles trabalhavam ali nas fornalhas, as fornalhas do deus Hefesto. Eles eram ferreiros. Então aqui, essa referência que às vezes é feita desses ciclopes ou das armas de Vulcano, são as bombardas dos portugueses, né? São artifícios utilizados que disparam fogo. São canhões. Ou seja, ali os portugueses comemoram disparando os canhões, né? Bum, bum, festejando.
Nas bombas de fogo estão queimando, ou seja, eles queimavam, disparavam os canhões. Outros com vozes com que o céu feriram, ou seja, outros portugueses gritavam comemorando. Instrumentos altíssonos trangiam, ou seja, alguns gritavam comemorando, enquanto outros tocavam instrumentos. Responde-lhe da terra juntamente com um raio volteando com zunido, ou seja, enquanto os portugueses estão ali na frota que está ali atracada próximo de Melinde festejam, em terra o povo de Melinde também está festejando, né? Eles estão vendo ali, estão festejando a chegada dos portugueses. A gente tem que lembrar que os portugueses estão chegando aqui na época da Páscoa, né? Então, e quando os portugueses chegam, eles veem Melinde adornada. Então, eles também estão comemorando por causa disso. A chegada dos portugueses provavelmente estão comemorando a época da Páscoa. Assim, né, o povo de Melinde andam em giros no ar a roda ardente, estoura o pó sulfúrico escondido. Eles são os fogos artifícios, né? Tem alguns fogos que você solta e ele fica rodando no ar, né? Algum desses fogos. A grita se levanta ao céu da gente, ou seja, o povo grita de alegria, comemora, assim, você vê os gritos do povo comemorando. O mar se via em fogos acendido, e não menos a terra, ou seja, o mar, assim como os portugueses incendiavam o mar com seus fogos de artifício, o povo de Melinde também incendiava a terra, comemorando. E assim festejavam um ao outro a maneira de peleja, ou seja, e assim os portugueses e o povo de Melinde festejavam o encontro, né, deles. Certo, pessoal? Aqui nos nossos comentários aqui explicando o encontro do embaixador de Melinde com o rei de Melinde, né? Espero que vocês estejam gostando aí dos nossos comentários. Pedir para vocês estarem curtindo e comentando e compartilhando aqui esse vídeo, né? Para dizer aí o que vocês estão gostando, ou deixem aí o comentário de vocês. Pedir para vocês estarem se inscrevendo nesse vídeo também, se inscrevendo no meu canal também, para estar acompanhando os próximos vídeos, né? Eu tô aqui fazendo esse esforço para estar comentando os Lusíadas inteiro aqui com vocês. Aqui a obra do Camões com vocês. No próximo vídeo, então, aí é o encontro que o rei de Melinde vai ter com o capitão Vasco da Gama, ou seja, o rei de Melinde combinou que no dia seguinte vai estar indo encontrar o capitão português que comanda essa empreitada. Então a gente vai ver aí o rei de Melinde indo visitar o Vasco da Gama ali nas naus portuguesas, né? Então não deixe de estar conferindo esse vídeo também, e que também confira os vídeos anteriores para vocês estarem aí entendendo melhor o que está acontecendo aqui na obra. Eu também vou pedir para vocês estarem olhando aqui a descrição desse vídeo, que tem um link de um trabalho meu, que é um e-book que eu estou vendendo, que é os Lusíadas, é um livro digital aqui dos Lusíadas, todo comentado, todas as estrofes aí, as mais de 1000 estrofes aí que estão aí nos 10 cantos dos Lusíadas, todas comentadas por vocês, para vocês, por apenas R$10, ou seja, por apenas R$10 vocês vão ter um manual, um guia para estar facilitando a leitura de vocês. Como vocês bem percebem aqui, é difícil ler os Lusíadas. Eu já estou há alguns anos lendo essa obra e ainda gaguejo um pouco, eu me enrolo nos termos, eu fico às vezes até um pouco confuso, porque afinal é a maior obra da língua portuguesa, a maior obra do nosso idioma. Então não é uma linguagem fácil, né? Camões ele se utiliza de um português mais arcaico, e ele também, né, usa como referência os conceitos da literatura clássica greco-romana. Então ele vai citar deuses, locais, personagens, tudo de uma forma mais entrucada aqui e utilizando da poesia. Então é difícil ler mesmo. Então esse manual que eu estou disponibilizando por vocês por apenas R$10 aí vai ajudar muito. Tenho certeza, ainda está de graça, R$10 está de graça. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vocês vão estar tirando um bom proveito. Nesse momento aqui eu tô gravando esse vídeo quase na metade de abril de 2026, então nesse momento já tem disponível ali os 2 primeiros cantos, todos comentados, todas as estrofes desses 2 primeiros cantos comentados. Mas por R$10 vocês vão estar obtendo tudo, né? Eu com o passar aqui do tempo vou já colocando os outros cantos, as outras estrofes dessa obra tão importante. Tá bom, pessoal? Eu agradeço aí a audiência de vocês. Eu sou Caio Malta Ribeiro e um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus.